sobre como fortalecer a comunicação dentro do casamento. Gente, como é importante o casal conversar. Eu estava lendo isso aqui e lembrei de uma situação que aconteceu comigo com a Paula, eu já contei isso na célula. Isso lá em 2012, 2013, mais ou menos, por algum motivo a Paula e eu tivemos um desentendimento. E aí eu fui para o trabalho, eu trabalhava na 704 Veículos na época. Eu fui para a loja, e eu estou lá na loja, e eu estou conversando com Deus, agoniado ali, a manhã toda, conversando com Deus e falando, Senhor, não dá mais certo não, não dá mais certo, meu Deus, me perdoa, não consegui manter meu casamento, não aguento mais a Paula não me aguenta mais, não adianta não, a gente vai separar mesmo. Eu orando, conversando com Deus, já tinha decidido na minha cabeça, assim, né, de imaturo. A gente vai separar mesmo, não dá mais certo não, e aí, quando dá mais ou menos umas 10 e pouco da manhã, a Paula me manda uma mensagem, eu acho que na época nem tinha WhatsApp ou era SMS, eu não lembro qual era o meio de comunicação. Mas ela me mandou uma mensagem, e ela mandou uma mensagem assim, bom dia, meu bem, você já tomou café da manhã? Na hora eu comecei a rir, chamei o Alex trabalhava comigo também, e aí eu chamei o Alex, mostrei a mensagem para ele e falei, Alex, engraçado, né? Os demônios que a gente cria na nossa mente, só nós podemos vencer, porque são demônios que existem só na nossa mente. Eu estava ali chateado, com raiva, emburrado, na minha cabeça já criando situações horríveis ali na minha cabeça, e na cabeça da Paula estava tudo bem, estava tudo certo. E o que houve para que eu tivesse aquela crise toda na minha cabeça? Uma falha na nossa comunicação. E nós fomos corrigindo essa falha no decorrer dos anos, até que nós chegamos num entendimento, num acordo, e o casal precisa fazer e ter acordos, a família precisa ter acordos dentro de casa. Dentro de casa eu tenho acordos com a Paula, eu tenho acordos com o Samuel. Acordos são combinados que a gente faz para que um entenda melhor o papel do outro e para que cada um saiba qual é o seu próprio papel. E um desses acordos que a Paula e eu fizemos foi que é possível discutir sem brigar. É possível debater ideias. O que é a discussão? A discussão é você debater ideias. A discussão é eu apresentar as minhas ideias, ela apresentar as ideias dela, e isso não quer dizer que ela é obrigada a aceitar as minhas ideias, nem que eu sou obrigado a aceitar as ideias delas. Nós estamos discutindo aquela questão em si. E o fato de um não concordar com a sugestão do outro não significa que precisa brigar, não significa que tem que ter discórdia, que tem que ter cara feia. Não. Esse foi um acordo, um dos vários acordos que a Paula e eu fizemos no nosso casamento nesses anos todos. E o apóstolo Paulo ensina aqui para os Efésios, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Vamos dar um ponto aqui, nenhuma palavra torpe. Não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe? É palavra sem utilidade, é palavra vã, palavra tola. E eu acrescento aqui palavrão, eu acrescento aqui palavras de baixo calão, eu sempre, quando eu vejo aqui, quando eu lembro desse texto, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, eu fico imaginando imagine só o pastor Lau pregando lá na igreja. Eu não posso falar, não pode sair da minha boca nenhuma palavra que jamais sairia da boca de um pastor que está pregando no púlpito para uma igreja. Imagine só, ele está ali no púlpito pregando para a igreja, ele vai soltar um palavrão, perdeu a credibilidade, não perdeu? Ele vai soltar uma mentira, perdeu a credibilidade. Então a gente tem que cuidar do que sai da nossa boca. E o apóstolo Paulo continua, e sim,
unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Então, eu não vou falar nada tolo, nada torpe, nada em vão. O que eu vou falar é unicamente o que servir para edificação. Agora, para edificação, conforme a necessidade. Eu não preciso sair falando tudo que eu penso na minha cabeça. Antigamente eu era assim. O meu filtro era muito baixinho. Então, vinha na cabeça e eu falava, puf, puf. E pensando o quê? Não, mas eu estou ajudando, eu estou edificando, eu estou ensinando. Não, eu estou sendo um tolo. Porque eu devo falar o que edifica, mas conforme a necessidade, conforme a situação. Não é sair falando qualquer coisa para qualquer pessoa, de qualquer jeito, em qualquer momento. Não é. E assim transmita graça aos que ouvem. Olha só, na minha fala deve-se ter graça. Não deve-se ter acusação, não deve ter crítica, não deve ter dedo apontado, deve ter graça. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também em Cristo vos perdoou. Eu lendo esse texto aqui agora, eu lembrei de um texto bíblico, eu não me lembro bem dos personagens, foi Davi e Mical. Davi, quando está voltando para Jerusalém com a arca, ele foi lá, viu a arca na casa de Obed-edom, como a casa de Obed-edom foi abençoada com a arca, e Davi vai, pega a arca da aliança, leva para Jerusalém de novo. Quando ele está chegando em Jerusalém, ele está muito feliz, muito espontâneo ali, e Mical chama a atenção dele. Mical era a esposa dele, ela chama a atenção dele. E ela fala assim, que papelão que o rei está fazendo, hein? Todo mundo vendo o rei desse jeito, que vergonha. E aí ele pega e fala bem assim para ela, pelo menos eu que fui escolhido por Deus, que tirou a casa do seu pai do reinado e me entregou. Olha que doideira, né? Ela traz uma palavra pesada para ele. Ela traz ali um descontentamento para ele, de uma forma muito dura. Mical foi muito dura com Davi. E Davi, pela vez dele, leva uma palavra ainda mais dura contra Mical. Queridos, tem um provérbio que diz, provérbio bíblico que diz, quando cessa o maldizente, cessa a contenda. Como esse provérbio já salvou a minha vida? Porque eu era como Davi. A Paula, às vezes, falava alguma coisa e eu queria falar uma coisa pior do que o que ela falou, e ela queria falar uma coisa pior do que eu falei, e ia só aumentando a fogueira da ira dentro de casa. E a gente vivia brigado. Quando eu aprendi esse provérbio, quando cessa o maldizente, cessa a contenda. Aí começava assim, eu chegava em casa do trabalho, ela queria vir com as brigas dela, e eu só ficava assim, ó, não, desculpa, não é verdade, não, desculpa, não vou fazer mais isso, não, desculpa, é verdade. Acabava, ele ia falar o que mais? Acabava a briga. Depois, num momento de paz, eu conversava e alinhava com ela. A comunicação dentro do casamento, ela é muito importante. E muitos casais estão vivendo mal porque não se comunica. Lembra aquela frase do Chacrinha, né? Quem não se comunica se estrumbica. Objetivos da aula de hoje: estabelecer parâmetros de comunicação que permitam fortalecer as relações e estreitar novos laços de amor entre o casal. Experimentar uma renovação na comunicação, aprender a compartilhar e a ouvir sentimentos e opiniões com absoluta liberdade e desenvolver uma comunicação saudável, com palavras que edifiquem, motivem e consolem. Apesar de vivermos na era da comunicação, paradoxalmente, o principal problema da maioria dos lares é a falta de uma comunicação eficaz.
E esse é um dos maiores problemas. Essa semana aconteceu uma situação aqui em casa, assim, eu cheguei, eu nem lembro onde eu estava, e a Paula falou bem assim, meu bem, o Samuel quer conversar com você. Aí eu, tá bom. Aí eu vim aqui para a área, chamei o Samuel, a gente conversou, e o Samuel abriu o coração dele para mim, de algumas situações que ele estava insatisfeito na nossa relação. E a gente pôde conversar, pôde se alinhar, eu pude mostrar para ele a minha visão da coisa, ele me mostrou a visão da coisa dele, e nós terminamos aquela conversa com a nossa relação ainda mais fortalecida. Queridos, a comunicação precisa fluir dentro da sua casa. Precisa fluir, mas do jeito certo. O que pode ser mais trágico do que ver um relacionamento se deteriorar e não poder fazer absolutamente nada para melhorá-lo. E por que não pode? Porque a outra parte não falou nada. Imagine aquela esposa que está chateada com o marido, mas o marido nem sabe. Porque o homem, eu vejo assim que o homem ele leva uma vida mais leve do que a mulher. O homem saudável, o homem de mente saudável, a vida dele é mais leve. Então o homem às vezes fala uma coisa, faz uma coisa, e ele faz aquilo ali, fala aquilo ali, sem peso no coração, sem raiva, sem chateação. Ele simplesmente fala aquilo ali. E a mulher traz uma carga emocional para aquela fala do homem. E o homem está tranquilo na cabeça dele, mas a mulher está chateada. Ou, como foi o meu caso com a Paula estava tranquila na cabeça dela, mas eu estava chateado. E uma comunicação eficaz, se você não vomita, você já passou mal assim? Que você passou mal e dá aqueles calafrios e você fica fraco, querendo ali desmaiar, e você só melhora quando você vomita, quando você põe para fora. Sabe, o casamento tem muitas situações até que o casal encontre aquela unidade, aquela parceria mesmo. Tem muitas situações em que é preciso vomitar para que aquele mal saia de dentro da pessoa, para que aquele mal-estar saia de dentro de casa. A Bíblia nos dá a resposta de como podemos resgatar os valores perdidos e assim nos tornarmos bons comunicadores. E isso é algo que está ao alcance de todo mundo. Primeiro, a força das palavras. As maiores ofensas costumam ocorrer em momentos de ira ou desespero. Sabemos que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Também sabemos que nossas palavras podem nos edificar ou nos envergonhar. Uma dica forte: está com raiva? Cala a boca. Está chateado? Cala a boca. Não fala na hora da ira. Não fala na hora da raiva, porque vai dar ruim. Na hora da raiva, cala. Depois, quando estiver tudo acertado, quando vocês estiverem bem, quando você estiver tranquilo, isso vale para o cônjuge, vale para os filhos, vale dos filhos para os pais. Não fala na hora da raiva. Na hora da chateação, segura um pouquinho. Às vezes, os homens se esquecem de que a mulher é um vaso frágil, que se quebra facilmente quando usam palavras ofensivas de desprezo, humilhação ou de violência. E às vezes o homem está falando aquilo e ele nem está com essa raiva toda. Mas ele está falando aquilo. Ele está tocando em assuntos que são assuntos frágeis para a relação do casal. E a gente tem que ter esse cuidado. O apóstolo Paulo ensina que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. A relação entre Jesus e a igreja é o exemplo perfeito de como deve ser uma relação, um casamento correto. O homem tem que ser Jesus para a mulher dele. As palavras são o fundamento de uma boa comunicação. Deuteronômio 6, Moisés está trazendo para o povo a responsabilidade que o povo tem de comunicar a palavra dentro de casa, de transferir a palavra dentro de casa. E uma boa comunicação começa com isso, com a plenitude da palavra na sua vida, na vida da sua família.
Lá em Deuteronômio, o Senhor pediu que o povo guardasse a palavra de Deus no coração e na alma, que o povo atasse a palavra como um sinal na mão e na fronte, falasse dela em casa, no caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, e que a escrevesse nos umbrais das portas das casas. Queridos, então, olha a importância de você ter dentro da sua casa a palavra de Deus manifestada. Deus ensinou o povo, e quando você vê o povo judeu, o judeu mesmo, aquele judeu ali pentecostal, digamos assim, o judeu que é comprometido com o judaísmo, ele anda com esse texto da lei amarrado aqui no braço esquerdo dele. Vocês vão ver muitos judeus que eles têm uma tira amarrada aqui no braço, porque eles querem guardar a palavra junto ao coração, então eles deixam a palavra aqui amarrada no braço. Uns judeus mais radicais, se vocês procurarem vídeos dos judeus orando no Muro das Lamentações, ainda hoje, vocês vão ver alguns judeus que eles estão com a kippá, aquele chapéuzinho deles aqui, que representa que somente Deus está acima deles, e na kippá eles têm uma fita aqui e um quadradinho na testa, também com esse texto aqui na testa, porque quer guardar essa palavra no entendimento deles. Na casa do judeu, quando você entra, tem a mezunzá. Não é mezunzá. Eu vou lembrar o nome. Que é um negocinho desse tamanho, que ele cola na porta dele, e quando ele entra, ele sempre toca nesse negocinho, e ele fala essa palavra aqui, porque ele leva isso tão a sério, que ele coloca no dia dele, para que várias vezes no dia dele ele se lembre dessa palavra. Nós não precisamos fazer tudo isso, e a Bíblia não manda fazer isso. Isso são atributos ou são facilidades que os judeus criaram para que eles possam praticar esse texto. Mas nós precisamos conversar, aplicar a palavra na nossa vida todos os dias, diariamente. Se assim o fizessem, prolongariam tanto os seus dias de vida quanto os dias dos seus descendentes. A boa comunicação em casa começa com a palavra de Deus. Elementos que não podem faltar numa boa comunicação. Olha aqui, ao conversar com seus amigos, Jó revelou como é uma conversa eficaz. Ensinai-me e eu me calarei. Dai-me a entender em que tenho errado. Como são persuasivas as palavras retas, mas que é o que repreende a vossa repreensão. Nesses versos, Jó representa sabiamente o que deve existir em toda conversa. Primeiro, palavras que edificam. Ensinai-me e eu me calarei. Quando alguém ensina, os demais ouvem em silêncio, suas palavras edificam os que cercam. Então, a minha palavra dentro de casa, a minha palavra com a minha esposa, com os meus filhos, deve ser palavras que edificam. Não devem ser palavras tolas, palavras torpes, como o apóstolo Paulo falou. Palavras que motivam, dai-me a entender em que tenho errado. As palavras de uma boa conversa dão entendimento ao outro e ajudam a deixar de agir erradamente. Agora, gente, eu vou virar para Paula e falar bem assim, bonito, né, Paula, que você está fazendo? Paula, você não está vendo que você está errada, não? Sabe, a gente não precisa falar assim. Nós precisamos ponderar o nosso tom de voz, ponderar a maneira de falar. Eu me lembro uma vez conversando com um ex-gerente meu, ele se queixando de problemas de comunicação na empresa. E ele falando assim, William, você pode chamar uma pessoa de safado de várias formas. Você pode virar para a pessoa e falar assim, rapaz, você é um safado. Ou você pode virar para ele e falar assim, mas tu tá safado, hein? É diferente, não é? Tem peso diferente, não tem? Então nós devemos pesar e filtrar como nós vamos falar, como nós vamos usar a linguagem e a comunicação dentro de casa. Nós devemos usar palavras que consolam. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra aos cansados. Ele me desperta todas as manhãs,
Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Um texto lá de Isaías. Sabe, queridos, a nossa palavra tem que ser uma palavra que traz consolo, não que traz peso. Então aconteceu alguma coisa errada dentro de casa, e aí tem aquela pessoa que vira e fala bem assim, eu não te avisei que isso ia acontecer, eu não te falei. Isso não traz consolo. Se já aconteceu o errado, não tem por que eu apontar mais isso. Agora eu vou consolar a pessoa, para que a gente resolva aquela situação e depois a gente converse de uma forma para que aquilo não aconteça de novo. A comunicação é uma força nos momentos de provação. Ao concluir lá o Sermão do Monte, o Senhor disse claramente que todo lar passa por 3 tipos de prova. Primeiro, as chuvas são os ajustes dos primeiros anos do casamento. Não sei vocês, quem é casado, mas nos primeiros anos do meu casamento com a Paula, nós sofremos. Nós sofremos muito, porque eram 2 crianças, ela tinha 19, eu tinha 21, eram duas pessoas muito novas, sem muita experiência de vida, e que a gente passou por um aperto. Depois vem os rios, a etapa de provação financeira, é a luta contra as dívidas e as diferentes crises econômicas. Esses rios conseguiram afogar muitos relacionamentos. Nós também passamos por esses rios, e os nossos rios tinham uma correnteza forte. Era um aperto muito grande, um arroxo forte dentro de casa, e o Senhor vai dando graça para que a gente rompa, para que a gente vença isso. E aí aqui o terceiro, os ventos. São os perigos da impureza sexual e da infidelidade, aos quais o casamento está exposto. Eles costumam se apresentar quando o casal chega à estabilidade. Já está tudo bem, está tudo certo, já está muito tempo junto, e aí um começa a querer talvez olhar para a grama do vizinho. Nós precisamos ter tanto cuidado, queridos, com a impureza sexual dentro do casamento. Jesus ensinou que o adultério não é só quando você se deita com outra pessoa, mas ele ensinou que o adultério é quando você deseja a outra pessoa com intenções no coração. Nós devemos tanto ter cuidado de... Finalizamos esses dias a leitura de Jó, se eu não me engano, Jó 31. Jó fala assim, eu fiz um pacto com os meus olhos de não olhar impuramente para mulher nenhuma. Então, olha só, Jó entendeu que o adultério começava no olhar. Nós devemos ter esse cuidado no nosso casamento de não nos contaminar com impureza sexual. Todo casal que conseguir manter uma boa comunicação permanente poderá vencer facilmente cada uma dessas provas sem que o lar seja afetado. É conversando que o casal se resolve, é conversando que as coisas se ajeitam, mas tem que conversar, queridos. Não pode, é você estar dentro do casamento percebendo que algo está errado e você não fala nada, e você não comunica. Não pode você dentro de casa vendo os seus filhos caminhando para um lugar errado e você não conversar. Você tem que conversar, você tem que se comunicar. Diretrizes que nos ajudam na comunicação. Primeiro, falar a verdade. São muitos os casamentos que oferecem uma imagem diante de seus amigos e outra completamente diferente para a família dentro de casa. Sem que os pais se deem conta, isso desagrada os filhos e deixam marcas profundas no coração deles. Porque eles querem ter pais dos quais possam se sentir orgulhosos, que sejam dignos de imitar. Esses dias, a Paula, conversando com uma moça, a moça falou para a Paula exatamente assim, Paula, quando a gente está na rua, a gente está bem, a gente mostra que está bem, mas dentro de casa a gente não dorme mais nem nas mesmas camas, não dorme mais nem na mesma cama. A gente já separou, a gente já decidiu que vai separar, a gente já separou, eu durmo numa cama, ele dorme noutra cama, mas na rua a gente faz ali aquela ceninha. Sabe, queridos, nós temos que ser verdadeiros. E ser verdadeiro não quer dizer que se o casal está mal, então a gente está mal, então tá bom, vamos assumir para todo mundo que a gente está mal. Não, querido, ser verdadeiro é você sentar com a pessoa e conversar com ela, abrir o seu coração, a gente vai chegar no tópico do coração, abrir o seu coração para essa pessoa, para que vocês se entendam, para que vocês se esclareçam e para que o casal viva bem. Acontece que quando os filhos veem os atos de hipocrisia dos pais,
A imagem que tinha deles vai se deteriorando. E, queridos, vocês não têm noção de como uma comunicação errada dentro de casa faz mal. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Tem esse exemplo que o pastor César trouxe aqui, do casal hipócrita. Os filhos estão vendo aquilo. E os filhos vão levar isso para frente. Por isso que muitos jovens não querem se casar, porque eles viram como que os pais construíram a relação deles e eles não querem se casar. Outra coisa que faz muito mal para a família, para os filhos principalmente, é aquele pai que vive falando mal da mãe, aquela mãe que vive falando mal do pai. E aí a mãe fica falando mal do pai, que o pai isso, que o pai aquilo, que o pai aquilo outro. Toda oportunidade que tem para mostrar um erro do pai, a mãe usa. Toda oportunidade que tem para mostrar um erro da mãe, o pai usa. E os filhos vão ouvindo aquilo. E aí vai passando o tempo e os pais começam a pensar assim, mas por que fulano não quer casar? É impossível fulano querer casar. Se você contaminou o seu casamento o tempo todo falando mal na frente dos seus filhos, dificilmente ele vai querer casar. Por isso que muitas meninas hoje não querem mais ter relação com meninos, querem ter relação com meninas, porque a mãe está o tempo todo falando mal do pai. A mãe está o tempo todo brigando com o pai. Mas com as amigas ela está sorrindo, ela está descontraída, ela está feliz. E a criança vai assimilando esse padrão. Ué, a mulher com o homem é briga. A mulher com o homem está falando mal. Mas a mulher com a mulher está sorrindo, está feliz. A mesma coisa o marido. Está falando mal da esposa, está brigando com a esposa na frente dos filhos e os filhos estão vendo aquilo. O casal precisa, o adulto principalmente, precisa ter responsabilidade na comunicação e no que ele fala perto dos filhos e para os filhos. Lembre-se de que os filhos observam todas as suas atitudes para com os demais e eles pensam que algum dia os pais também agirão da mesma maneira com eles. Você tem que ter responsabilidade dentro da sua casa com o que você fala e com o que você fala verbalmente e com o que você fala com os seus gestos, com os seus olhares. Diretriz B, fale no momento certo. O pastor Cho é o pastor Pan Cho, ele já morreu, esse pastor. Ele era o pastor da maior igreja do mundo, lá na Coreia do Sul. A igreja dele tinha mais de 1 milhão de membros na igreja local. Ele comenta, ele que criou a igreja em célula, foi o pastor Cho que criou a igreja em célula. O pastor Cho, ele era o líder do pastor César Castelhano. O pastor Cho comenta que devemos procurar estar sempre no lugar certo, no momento certo e com as pessoas certas. A palavra que ele traz aqui de Salomão, a palavra a seu tempo, quão boa é, no tempo certo, na hora certa, do lado das pessoas certas. Vai ter hora que você vai ter que calar sua boca, porque você está num ambiente que você não pode falar o que você precisa falar naquela hora. Você está num lugar cheio de pessoas, eu estou num lugar cheio de pessoas, aí a Paula faz alguma coisa. Eu vou chamar a atenção da Paula na frente de todo mundo? Não, eu vou segurar e quando estivermos só nós dois, eu vou falar com ela. Meu bem, aquilo que você fez não foi legal. Aquilo que você fez assim, 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 não foi legal. E ela comigo a mesma coisa. Pense nisso, o casal está... Isso aqui é a Thais. O casal está no quarto, ouvindo uma música suave, as crianças estão dormindo, já está aquela luz apagadinha ali, e o homem toma a esposa ali, pega na mão da esposa e diz assim, você é a mulher mais bela do mundo. Depois ele se aproxima, dá um beijinho na mulher, dizendo, eu amo você. Aí a mulher olha nos olhos e diz assim, a gente esqueceu de comprar leite para o café da manhã. Quebrou o clima, não quebrou não. Eu deitava no chão para dormir quando essa aqui. Eu ia deitar no chão para dormir. Porque, olha só, é errado ela falar sobre o café da manhã, sobre o leite com o marido? Não, mas não nessa hora que existe o tempo certo para a gente falar as coisas, queridos. Existe o tempo certo. Guarda isso no seu coração. Existe o tempo certo. Fale... continuação. Observe que não há nada de mal dela lembrar as coisas necessárias, mas é preciso reconhecer o momento mais apropriado. Assim como deve ser criado um ambiente especial para que o amor romântico se expresse,
Do mesmo modo, é necessário um ambiente que seja propício para tratar de cada assunto da família. Eu desenvolvi uma estratégia com a Paula, na época que a gente brigava, na época que a gente discutia, que ainda não, a gente não tinha amadurecido, no ponto que a gente amadureceu hoje, eu desenvolvi uma estratégia, que era o seguinte: se eu tinha que conversar algo duro com ela, eu só ia conversar isso quando a gente estivesse tomando um café da manhã, quando a gente estivesse num momento de sorriso, de alegria. E aí eu trazia aquela situação, porque os dois estavam felizes, os dois estavam bem. E aí eu pegava, amor, posso conversar com você aqui uma coisa? Lembra aquela situação que aconteceu assim, 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 assim? Ela lembra, pois é, a gente podia trabalhar isso diferente, podia fazer assim. E ela a mesma coisa. A gente aprendeu a comunicar coisas difíceis de serem comunicadas somente em momentos bons. Por quê? Porque estavam os dois de coração aberto, estavam os dois bem. Então a gente podia comunicar isso e comunicar do jeito certo, sem acusar, sem apontar o dedo, sabe? Sugerindo no lugar de acusando. Então, ó, você falou daquele jeito, poxa, você podia falar assim, você não acha? O que você acha? É verdade. Sabe, é melhor do que você falar assim, olha, fulano, você falou daquele jeito lá, tá errado, você tinha que falar, era assim, você tinha que fazer, era não sei o que, não. E a gente falou, olha, a gente podia fazer assim da próxima vez, o que você acha? Não, meu bem, é verdade, me perdoa, não vou fazer isso mais não. Comunicando no momento certo, do jeito certo. Fale com o coração. Falar com o coração não significa dizer que você deve tomar toda a amargura, a dor que tem reprimido por algum tempo e vomitar ali na pessoa. Não. Falar com o coração quer dizer que devemos falar com sinceridade, de uma maneira transparente, sem falsidade. Você não precisa, para falar daquilo que te incomoda, você não precisa ser grosseiro. Você não precisa ser grosseiro. Você pode falar daquilo que te incomoda, sabe? Abrir o seu coração de uma forma leve e de uma forma que você mostre para a pessoa como você está. Isso vale tanto no casamento como para os filhos. Ontem mesmo, eu tive uma conversa dessa com a Nicole, uma conversa de sinceridade, de transparência, e conversando com ela com, sabe assim, com amor, mas mostrando para ela alguns pontos que eu precisava mostrar, abrindo o meu coração para ela com sinceridade, transparente, mostrando para ela o que ela precisa melhorar. Paulo disse, pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Eu não preciso ser aquela pessoa que está insatisfeito com o comportamento do outro e fico calado. Não preciso, eu posso comunicar a minha insatisfação, mas eu vou comunicar a minha insatisfação com amor. Sabe, eu vou comunicar a minha insatisfação não com peso para a pessoa, mas com amor. Fique atento para falar e não gritar. Você não precisa alterar o seu tom de voz para ter conversas difíceis. Você não precisa alterar o seu tom de voz. São muitos os casais que dizem, cada vez que queremos resolver um assunto, não conseguimos, porque aumentamos o tom de voz de tal maneira que a única coisa que conseguimos fazer é agravar o problema. Eu me lembro, a Paula e eu era desse jeito. Quando a gente ia falar, ter alguma conversa difícil, eu conversava nesse meu tom de voz, e quando eu via a Paula estava gritando. E eu falava, olha, diminui o tom de voz, diminui o tom de voz. E eu não continuava a conversa enquanto ela não diminuísse o tom de voz. Diminui o tom de voz, olha como eu estou falando com você. Não precisa você gritar para a gente conversar, não precisa você aloprar, diminui o seu tom de voz, abaixa o seu tom de voz. E eu não continuava. E ela, ei, diminui o seu tom de voz, a gente não vai continuar conversando enquanto você estiver alterada desse jeito. A gente não vai continuar conversando enquanto você estiver assim. E a gente ia até ela baixar o tom de voz. Por quê? Para viver uma discussão, estar numa discussão, não é necessário brigar. Discutir é discutir ideias, discutir opiniões, não é briga. Por esse motivo, preferimos deixar as coisas como estão. O casal está falando, a gente não conseguiu resolver nada, começou a brigar, então ficou como estava.
Para muitas pessoas é mais fácil falar com algum intermediário através dos filhos ou ainda de terceiros. Outros preferem calar e guardar a sua dor para se sentirem compreendidos. É uma besteira você se calar e guardar a dor, é uma besteira. Creio que o melhor remédio para manter a calma na comunicação é o domínio próprio. Manter o controle dos nossos impulsos nos impede de proferir palavras nocivas e nos ajuda a falar com sabedoria. Não grite, fale, não critique, motive, não rejeite, agradeça, não reclame, elogie. Se a sua esposa, o seu marido falou alguma coisa que você não concorda, não briga, agradeça, fala, tá bom, obrigado por você ter falado isso, eu vou pensar sobre isso. Eu faço isso com a Paula muito. Às vezes a Paula fala alguma coisa e eu não consegui ver aquilo que ela falou. Ela traz uma crítica para mim, ela traz uma situação ali de uma coisa que ela está vendo que está errado, e eu não estou vendo com aqueles olhos. Eu falo, amor, tá bom, obrigado porque você está falando isso para mim, eu vou pensar sobre isso, eu vou ficar atento sobre isso. Eu não falo assim, nada a ver com o que você está falando, você está doido? Eu não sou assim, não, não. Amor, obrigado, eu vou ficar atento sobre isso. Não reclame, elogie. Fale com fé. Falar com fé é aprender a ver as pessoas e as circunstâncias além da aparência. Sem dúvida, você deve estar se perguntando, e isso não seria fugir da realidade? A grande realidade não é o que está fora de você, mas é o que você aceitou dentro do seu coração. Lembra da história do Levi que eu contei essa semana? Foi ontem que eu contei, anteontem? Que eu estava ali bolado com o Levi chorando, e na mesma hora eu virei a chave. Olha, ou eu posso ficar bolado, ou eu posso ir lá e brincar com ele. Na mesma hora, instantaneamente, aquela raiva foi embora e entrou um carinho muito grande, eu fui brincar com ele. Lembre-se de que nós somos a soma daquilo em que pensamos e que expressamos com palavras aquilo que aceitamos na nossa mente. Isso é o que define o ambiente do nosso lar. Sabe, querido, se você está insatisfeito com algo, você não tem que simplesmente ignorar aquele algo, mas você tem que decretar, começar a profetizar na sua casa aquilo que você quer que a sua casa se torne, aquilo que você quer que a sua esposa se torne. Hoje eu vejo a Paula é a mulher que eu profetizava sobre ela há um tempo atrás. Eu tinha dentro de casa ali, de verdade, e eu estou falando isso dela porque eu que estou falando. Se fosse ela falando, ela estaria trazendo as situações que eu errei e que ela corrigiu. Não estou querendo trazer aqui que a Paula só erra e eu só acerto, não, mas são as minhas experiências. Deixa eu lembrar aqui, calma aí, deixa eu lembrar aqui que fugiu, para explicar isso aqui, fugiu o que eu ia contar para vocês. Fugiu da mente agora, eu fui explicar aqui para não deixar a bichinha como o peso do casamento ali, fugiu, mas vamos. Fale com sabedoria. Salomão disse, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos derruba. O homem é a mesma coisa. O homem sábio sabe edificar a casa, e o homem tolo derruba a própria casa. E ele ainda diz no mesmo capítulo, em todo trabalho aproveito, meras palavras, porém, levam à penúria, levam à ruína. Nós temos que falar com sabedoria, nós temos que, falar com as palavras certas, para não ferir o outro desnecessariamente, para não nos ferir desnecessariamente. Estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. O Alex tem uma frase muito legal, ele fala assim, nós somos, o homem é escravo do que fala e senhor do que cala. O Alex tem uma frase que é muito legal. O homem é escravo do que fala e senhor do que cala. Nós temos que ter sabedoria dentro de casa. Se as palavras são tão importantes, por que as pessoas preferem passar mais tempo com seus amigos do que com sua família? A maneira para reverter a crise da ausência de comunicação é dar o primeiro passo e fazer a nossa parte para construir com nossas palavras um verdadeiro ambiente de esperança na família. Vou fazer essa pergunta para vocês de novo. Você elogiou a sua esposa hoje quando você acordou? Você cumprimentou a sua esposa hoje quando você acordou? Você já deu um beijinho já na sua esposa, no seu marido hoje, quando vocês acordaram? Vocês já se cumprimentaram? Vocês já conversaram? Conclusão da aula. Para alcançar uma comunicação eficaz, lembre-se, ter a Bíblia como manual de comportamento da família, proteger sua privacidade, não revelando a outros os segredos que lhe foram confiados pelo seu cônjuge,
fortalecer todos os dias os laços de amizade do casal, da família, jamais permanecer com dúvidas sobre o seu cônjuge, esclarecendo tudo com ele antes que o sol se ponha. O que a Bíblia diz? Irai-vos, mas não pequeis. Isso é outro texto bíblico que ajudou muito a gente no nosso casamento. Irai-vos, mas não pequeis. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. A Paula e eu, em cima desse texto, fizemos um acordo. Nós combinamos, nós nunca mais vamos dormir brigados. A gente fez um acordo em cima desse texto. Nós nunca mais vamos dormir brigados. Se a gente teve uma situação de conflito durante o dia, a gente tem que resolver até a hora de dormir, porque na hora de dormir tem que dar beijinho para dormir. A gente só dorme depois de dar beijinho, que está tudo bem, que está tudo tranquilo. Já teve no início, quando a gente não tinha alcançado ainda a maturidade de hoje, a gente dava aquele beijinho assim, ó. Sabe aquele beijinho de raiva? Tava os dois com raiva. Dava aqui, ó. Mas dava um beijinho. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Afaste o dedo acusador e o desejo de culpar o outro. Não culpe, não aponte. Não fique apontando falhas. Aponte situações para que o casal melhore. Os 10 mandamentos de Deus para a família. Aula 10, encerramento do módulo 4. Então vos anunciou ele a sua aliança que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em tábuas, 2 tábuas de pedra. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Para que eu vou guardar os mandamentos? Para que eu vá bem, para que os meus filhos vão bem. Objetivo: estabelecer os 10 mandamentos de Deus para a família. Determinar ações concretas que equilibrem a sua vida familiar. Reconhecer o valor de cada membro em seu núcleo familiar. Despertar o amor romântico, que coisa linda. Aprender a edificar de maneira correta. Tudo que existe nesse mundo é regido por leis. Existe um livro que eu gosto muito, chamado Trabalhando com a Lei. É um livro do Raymond Holliwell. Um livro muito bom, que eu costumo ler esse livro uma vez por ano, pelo menos. E ele fala justamente isso aqui. Tudo no mundo é regido por leis. Deus criou o mundo de uma forma autossustentável, autogovernável. Ele criou leis para que aquelas leis, para que, cumprindo cada lei daquela, o mundo flua, as coisas funcionem. Por exemplo, a lei da gravidade é um exemplo disso. Qualquer pessoa, família, cidadão ou nação que não tenha leis a seguir será dominada pelo caos. Deus é um Deus de leis. Quando ele as estabeleceu, fez isso para ajudar cada um de seus filhos, a fim de que pudessem ter uma vida melhor. Tudo na vida tem uma lei. Assim, existem as leis da física, as leis da termodinâmica, as leis de várias coisas, as leis jurídicas, e existem as leis da vida, queridos. E nós precisamos cumprir as leis da vida. Uma das leis, um dos mandamentos de Deus para a família, seja uma pessoa de aliança. Uma aliança é um acordo entre as duas partes. A cerimônia matrimonial é selada com uma aliança em que o casal se compromete a manter a fidelidade, o amor, o respeito mútuo, seja qual for a situação que tenham de atravessar. O pastor sela esse compromisso entre as partes, invocando a presença de Deus sobre a união das pessoas. Olha esse texto de Malaquias, eu acho que eu já trouxe isso aqui na célula. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha. Antes desse texto aqui, antes desse perguntais, Deus está falando assim: vocês dão oferta, mas não colhem nada. Vocês choram, mas não têm resposta. Vocês oram, mas não têm resposta de Deus. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel
para com a mulher da vossa mocidade. Olha só, a falta de aliança quebra. A falta de aliança, ela coloca como se fosse um céu de bronze sobre a nossa cabeça para que as orações não sejam respondidas. O apóstolo Paulo diz que os casais devem viver uma vida em comunhão, que os casais devem viver uma vida sexualmente ativa para que as orações deles não sejam interrompidas. Olha só como a sua vida com Deus está intimamente ligada com a sua vida com o seu cônjuge ali dentro do casamento. A aliança oferece estabilidade. Os 3 segredos de uma aliança são ouvir, guardar e obedecer. O Senhor Jesus disse que o homem sábio é aquele que ouve a palavra de Deus, obedece a ela, ele ouve, guarda e obedece. A aliança oferece visão para construir esse grande edifício chamado família. Você precisa ter visão de futuro, visualizá-los felizes para sempre. Por essa razão, o casal faz juras de amor eterno na cerimônia do casamento. Se você começar a ter uma visão negativa do seu casamento, logo, seu casamento vai estar ruim. Se você começar a ter uma visão positiva do seu casamento, logo, seu casamento estará melhor. Lembre-se do Kaká. Vocês lembram do Kaká? Kaká, o jogador de futebol da seleção brasileira. Vocês lembram por que ele separou? A Carol Cecil, lá, a ex-mulher dele, ela dando uma entrevista, e aí perguntaram, o que aconteceu? Por que vocês separaram? Ela falou assim, a gente separou porque o Kaká é perfeito demais. Ele era bom demais, carinhoso demais, bondoso demais, era um homem, sabe, correto, cuida bem de mim, cuida bem dos meus filhos. Olha só, que loucura. Ela contando que separou dele porque ele era perfeito. Mas por quê? Porque ela começou a ter uma visão negativa do casamento. Mesmo num casamento perfeito, com o marido perfeito, ela teve uma visão negativa do casamento. O casamento pode ser bom o tanto que for. Se o casal tiver uma visão negativa dele, as coisas serão ruins. E o casamento pode ser ruim o tanto que for. Se o casal tiver uma visão negativa, positiva deles, as coisas podem melhorar, tendem a melhorar. Segundo mandamento, sejam guiados pelo Espírito Santo. Quando conhecemos o Espírito Santo, ele começa a operar em nós de uma maneira sobrenatural, ajudando-nos a viver a vida cristã e a crescer em nossa relação com ele, até que possamos alcançar a plenitude da estatura de Cristo, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A meta, gente, é ser guiado pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo te guia dentro da sua casa, a sua casa vai ser uma bênção. A sua casa vai ser uma bênção. Se o Espírito Santo reina nela. Temos uma grande meta e um grande desafio pelo Senhor Jesus. Um dia conseguirmos ser como Ele. Um dia a gente conseguir ser como Jesus foi nessa terra. Mas isso é algo que só poderemos alcançar se permitirmos que o Espírito Santo viva em nós. Não é o espírito de crítica, é o Espírito Santo. Não é o espírito de amargura, é o Espírito Santo. Determine-se a abençoar cada membro da sua família. Você deve ser um abençoador, não um amaldiçoador. Um abençoador. O homem é o que ele faz à mulher, e a mulher o que faz ao homem. Por tal motivo, os dois devem cuidar muito bem do que sai dos seus lábios. É dever do homem abençoar sua mulher e seus filhos diariamente, e também dever da mulher abençoar o marido e os filhos. Já contei para vocês, a Paula e eu, todo santo dia. A gente ora junto de manhã e a gente ora junto à noite, na hora de dormir. Quando a gente acorda, a gente ora junto. Eu unjo ela e ela me unge. E eu abençoo ela, ela me abençoa e a gente abençoa os meninos. Na hora de dormir, a mesma coisa. Eu unjo a Paula e ela me unge todo dia. E ela me unge. A gente abençoa os meninos e a gente vai dormir. Evitem o sarcasmo, as indiretas, as palavras ofensivas, pois nós somos chamados para herdar e gerar bênção na vida das pessoas. Construa uma geração para Deus. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha e vós sereis
reino de sacerdotes e nação santa. Lá em 1 Pedro 2,9, ele vem trazendo isso, porque Cristo levantou para Deus uma geração de reis e sacerdotes. Apocalipse também, o apóstolo João vem e ele traz em Apocalipse: bendito seja o nosso Cristo, porque levantou para Deus uma geração de reis e sacerdotes. No coração de Deus sempre houve o desejo de se relacionar com o seu povo. Deus escolheu um homem chamado Abraão, que, de acordo com a Bíblia, era amigo de Deus. Ao selar essa amizade com uma aliança, Deus lhe deu a promessa de que sua descendência seria tão numerosa como as estrelas do céu. Abraão decidiu crer naquela palavra. Apesar das circunstâncias contrárias, ele se manteve firme, sem vacilar sequer por um momento. Abraão conservou sempre uma atitude positiva, mantendo seu objetivo em relação à promessa do Senhor, que lhe permitiu levantar uma geração para Deus. Nós temos que criar os nossos para que eles sejam um povo de Deus. Viva diariamente a revelação da cruz. Eu vejo muito isso aqui na vida da Paula. Gente, como eu sou abençoado de ser casado com a Paula. Porque a Paula, ontem mesmo o Samuel estava com uma dor na lombar aqui, ontem à noite, e eu pensando, não é porque dorme mal, dorme todo torto, você vai acordar o Samuel, tem hora que ele está com a cabeça na bateria e o pé na cama, todo torto. Aí eu pensei assim, é dor na lombar, você vai passar. A Paula, meu bem, unge aqui o Samuel, aplica o sangue de Jesus nas costas do Samuel. Gente, eu confesso que eu fiquei assim, meu Deus, pra que isso, Jesus? Na hora que ela mandou, me deu uma raiva. Pra que isso, gente? Dor nas costas porque o menino tá dormindo errado. Mas eu fui e ungi o Samuel. Nem sei se Deus recebeu minha oração. Eu ungi ali o Samuel. Oh, meu Deus, a pessoa que o Samuel, pra que a Paula mandou ungir esse menino, meu Deus? Mas aí passou um tempinho, o Samuel veio, pai, obrigado, viu? A dor nas minhas costas passou. Caramba, na hora eu pensei, meu Deus, a Paula é de Deus demais, eu tenho que ser discipulado pela Paula. Eu vou começar a ir para a célula da Paula nas quintas-feiras, ficar com ela e com as meninas lá. Eu preciso aprender com a Paula. A cruz deve tornar-se rema. E, a cruz é um rema muito forte para a vida da Paula. Tudo da Paula é o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus. Tudo da Paula é o sangue de Jesus. A comida ficou destemperada. Deixa eu aplicar o sangue de Jesus aqui. Tudo dela é o sangue de Jesus. Eu vejo que ela já encarnou isso mesmo. E eu estou aprendendo com ela, de verdade, eu estou aprendendo com ela. Somente por meio de Jesus nós podemos conhecer a Deus. Creio que é fundamental pedir ao Senhor que nos permita sentir o que ele sentiu, pois se formos um com ele na sua morte, também seremos na sua ressurreição. Vivenciar a cruz é um milagre em que o Senhor toma o nosso espírito e o transfere para o momento exato da agonia de Jesus. E literalmente passamos a ser um com o nosso Salvador, depois que tiver vivido a revelação da cruz, você será capaz de levar a sua família para uma experiência parecida. Nós temos vivido muito isso dentro de casa. A Paula teve um sonho, e nesse sonho o Senhor mostrava para ela muito claro que as nossas armas são o nome de Jesus e o sangue de Jesus. Esses são as nossas... e a palavra. O nome de Jesus e a palavra. Nesse sonho ela teve essa revelação. Então, o que é? Eu tenho visto muito a oração dela, mudou muito desde esse sonho, porque ela está o tempo inteiro pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus e pela palavra. Toda a oração dela, ela cita algum texto bíblico, ela fala, Senhor, a sua palavra fala, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, Senhor, eu estou orando ao Senhor, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Porque ela experimentou essa vivência mesmo, essa revelação muito fortemente na vida dela. E eu tenho aprendido isso com ela todos os dias. É nosso dever ir à cruz todos os dias, para receber a revelação e a inspiração de Deus. Paulo compreendeu, ele diz, dia após dia morro. Todos os dias devemos crucificar nossa natureza humana e fraca, para que o poder da sua ressurreição possa fluir através de nós. Sexto mandamento, conduza sua família a partir de princípios cristãos. Quando a Cláudia, não é a Cláudia do Alex, não, a pastor Ema Cláudia, quando Cláudia e eu nos casamos,
Não sabíamos ser pais, mas a palavra de Deus foi o nosso guia. Não entregue a educação dos seus filhos aos professores, às babás, aos amigos. Deus lhe deu autoridade para guiar os seus filhos. Esses dias o Samuel chegou em casa e ele falando lá que estava tendo aula e a professora estava ensinando sobre o evolucionismo para ele. Aí eu falei com ele, olha, na escola você vai ouvir sobre o evolucionismo e na prova você vai marcar aquilo que a professora está ensinando. Mas você sabe no seu coração que Deus criou o mundo pronto. Ele veio perguntar para mim sobre as estrelas, né? sobre tantos milhões de anos. E eu falei, você sabe que Deus criou o mundo pronto, como está, há milhares de anos, não há milhões de anos. Mas na prova você vai responder aquilo que a professora está pedindo. Mas você sabe no seu coração que não é aquilo. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado de saber o que os nossos filhos estão aprendendo na escola para a gente poder confrontar muitas vezes o que é ensinado ali com a palavra de Deus. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando velho não se desviará dele. Ensine seu filho a adorar a Deus, a fazer o devocional, a servir, a não mentir, a ser pessoas íntegras. Instrua-as na verdade da palavra de Deus, erguendo um altar familiar a cada semana. E você terá filhos plantados na casa do Senhor. Não deixe seu filho faltar culto e não falte nenhum compromisso para que o seu filho aprenda com você. 7º mandamento, mantenha vivo o romantismo dentro do casamento. Deixa eu fazer uma pergunta para os casados. Você é romântico com a sua esposa igual você era quando estava namorando? Ou você ficou sem vergonhazinho e agora não quer mais ser romântico com ela? Você tem que ser romântico com a sua esposa. Esposas, você também tem que ser romântica com o seu marido. Na época do namoro, sabia que o namorado ia para casa, se arrumava toda. O cara se arrumava todo. José Velho tinha que andar 40 quilômetros para ir ver a Rosa de bicicleta. Chegava lá só a catinga de suor, mas passava perfume para ir antes. Hoje, gente, tem que ser a mesma coisa. A gente tem que ser romântico no casamento. Elogiar a esposa, viu, marido? Elogiar a sua esposa. Tem que elogiar a sua esposa, tem que abraçar a sua esposa, ter contato físico com ela, falar que ela tá bonita. Na fase do namoro, os casais costumam ser extremamente carinhosos, amáveis, lisonjeadores, perseverantes, intrépidos, respeitosos e desfrutam cada momento que estão juntos. Em alguns casamentos, o romantismo começa a minguar quando a lua de mel acaba e desaparece com as diversas provações, até cair em monotonia. Não pode. Tem que guardar o romantismo até hoje. O importante, nesses casos, é não deixar que a chama do amor romântico se apague. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Olha só, é a palavra de Jesus contra, não sei se é a igreja de Éfeso. Esse primeiro amor é o amor romântico. É muito importante que cada casal desenvolva um modelo de amor conjugal, tentando visualizar a pessoa que ama da mesma maneira que havia como quando estavam lá prestes a se casar. Eu falo para a Paula quase assim, não vou falar todo dia, mas eu sei que toda semana eu falo, amor, a gente é engraçado, né? Hoje a gente está melhor do que quando a gente estava namorando. Eu amo você mais do que quando eu namorava você. Eu gosto de ficar com você mais do que quando a gente namorava. Isso tem que ter essa validação todos os dias. Honre o seu cônjuge. Deus une os casais para que juntos possam cumprir o propósito divino. E há alguns conselhos que podem ser de grande ajuda. Tenham sempre um autoconceito um do outro. Sabe, você tem que ter sua esposa lá no topo. Ela tem que ter você lá no topo. O apóstolo Paulo diz que devemos considerar os demais com maior estima do que a nós mesmos. Se o homem trata a sua mulher como uma rainha, ela poderá tratá-lo como um rei. Mantenha uma atitude amável e agradável. Quando o casal permite que sua vida seja dirigida pelo Espírito Santo, tudo se torna mais fácil. Busquem a submissão mútua. Paulo disse, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu tenho isso na minha cabeça. Eu administro a minha casa assim. A Paula é mais importante do que eu, ela é mais crente do que eu, ela é mais sábia do que eu, ela é mais ungida do que eu, ela é mais tudo de bom do que eu.
Às vezes eu estou aqui conversando com o Samuel, e aí o Samuel fala alguma coisa, eu falo, Samuel, sua mãe pode, porque sua mãe, ela sabe mais das coisas do que nós. Sua mãe falou, você tem que obedecer. Samuel, se sua mãe falou, você pode obedecer, porque sua mãe é mulher de Deus, mais do que nós dois juntos aqui. Sua mãe é mulher de Deus. Se ela falou, você vai obedecer. Se ela falou, você vai dar ouvidos. Sempre engrandecendo a minha esposa. E ela faz a mesma coisa com os meninos quanto a mim. Ela está o tempo todo, não, se o seu pai falou, então vamos fazer, porque o seu pai é homem de Deus. O seu pai é sábio, o seu pai sabe o que fala. O seu pai não sei o que, o tempo todo, um engrandecendo o outro. E os nossos filhos estão vendo isso, e quando chegar a vez deles, eles vão levar isso para o casamento deles. Tenham o mesmo ânimo, finalmente, sede todos de igual ânimo, 1 Pedro 3,8. Cada decisão tomada dentro do casamento deve ser fruto de acordo mútuo. Lembre-se, você pode ter uma discussão, mas você pode ganhar uma discussão, mas perder um relacionamento. Muitas vezes é melhor aceitar o ponto de vista da outra pessoa para salvar a sua relação. Já contei para vocês em célula. Eu estava todo playboy, de carro importado em casa, 2 carrão importados na garagem, playboy mesmo. Hoje eu quero sair de Mercedes, hoje eu quero sair de Audi. Playboy, playboy, playboy. Só que a Paula estava triste. Porque ela tinha um playboy dentro de casa, ela tinha um cara com dinheiro dentro de casa, mas não tinha um marido. Os meninos não tinham um pai. Então, olha só, eu parando para conversar, entendendo o mal que eu estava fazendo dentro de casa, diminuí o meu ritmo para que a minha família pudesse ter pai, para que os meus filhos pudessem ter pai e a minha esposa pudesse ter marido. Freiei o ritmo e hoje nossa vida, graças a Deus, é uma vida, eu não vou falar perfeita, porque perfeita é só no céu, eu acho, mas a nossa vida é bem ali, próximozinho assim da perfeição. Mantenha o controle sobre o seu caráter. São muitas as pessoas que justificam seu mau caráter, atribuindo a culpa a algo que herdaram de seus antepassados. Eu sou assim mesmo porque meu pai era assim. Negativo. Ou que é característico de sua raça. Mas Deus tem uma maneira especial para lidar com esse tipo de pessoa, assim como agiu com Moisés, que com seu caráter tão forte matou um egípcio com um só golpe. Deus o sentenciou a 40 anos no deserto, até que conseguiu torná-lo o varão mais manso e humilde de toda a terra. O próprio apóstolo Paulo era muito agressivo, perseguiu os cristãos, açoitou os cristãos, obrigou alguns deles a blasfemar contra o nome de Deus, porém, depois de seu encontro com Jesus, ele se transformou no grande apóstolo do amor, que aprendeu a sofrer por Cristo. Creio que nas mãos do Senhor qualquer temperamento se transforma para o bem. E o último mandamento, construa muralhas de proteção ao redor de sua família. Neemias 2,17 diz, cada casal precisa preparar um lugar propício para a proteção. O texto não diz isso, o texto ensina isso, sobre as famílias. Cada casal precisa preparar um lugar propício para a proteção de sua família. Um lugar que seja agradável, que tenha altas muralhas de contenção para todos. Somos conscientes de que o ambiente em que se vive na sociedade atual está contaminado de maldade. É por isso que devemos preparar um refúgio para os nossos. Olha, você que é pai, você tem que proteger seus filhos. Você tem que cuidar das músicas que os seus filhos ouvem, do que os seus filhos assistem no YouTube, de quem os seus filhos seguem no Instagram, para você proteger os seus filhos, para que eles não sejam influenciados por coisas ruins. Construa uma muralha de oração. O muro que devemos levantar é uma cobertura permanente de oração, não apenas ao redor da nossa família, mas também da nossa cidade, da nossa nação. Salomão disse que sem visão o povo se corrompe. Portanto, é importante ter uma visão espiritual como família, em que cada pai assuma a responsabilidade espiritual da sua casa, visualize a sua família bem, visualize os seus filhos bem. A fé chama à existência as coisas que não existem, fazendo-nos ver as pessoas além das aparências. A fé sempre oferece palavras que edificam e suscita vida dentro da família. O amor não depende da aprovação da outra pessoa. Na verdade, o amor verdadeiro consiste em amar apesar das circunstâncias adversas. Alimentar o amor é entregar-nos e esperar receber nada da outra pessoa.
É saber que ele triunfa sobre as demais circunstâncias, é saber que nunca muda sua aparência, porque desconhece a hipocrisia. Só os filhos de Deus poderão viver o amor verdadeiro. Conclusão da nossa aula: tudo que existe no universo obedece à voz de Deus. O mar não ultrapassa os seus limites, nem as estações deixam de chegar no seu devido tempo. Nesse mundo, Deus deu ao homem a liberdade para escolher entre obedecer à vontade de Deus ou não. Eu convido você a se esforçar para obedecer cada uma dessas leis. Eu já mandei no grupo o PDF das leis, vocês podem estar lendo durante o dia, e que elas façam parte do seu lar, pois ao fazê-lo, você viverá em harmonia, bênção e paz. Senhor, nós apresentamos nossa família ao Senhor. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para que a gente aplique isso dentro da nossa casa cada vez mais. Pai, mesmo vendo que eu já estou praticando muito disso aqui com a Paula, eu também percebo que eu estou errando em muitos pontos. Senhor, e eu preciso melhorar, meu Deus. Eu preciso corrigir essas minhas falhas. Pai, nos ajude, nos dê o entendimento de que nós precisamos melhorar, sempre há o que melhorar, sempre há onde ser melhor, sempre há onde dar um passo, Senhor, a mais para a estatura de Jesus, para ser igual a Jesus. Abençoa a nossa família. Pai, cuida dos nossos lares, meu Deus. Pai, abençoa a nossa vida, Senhor. Pai, nós consagramos esse dia ao Senhor, pedimos que o Senhor, Pai, cuide do nosso dia. Nós viveremos esse dia para o Senhor. Pai, viva esse dia para nós também. Cuida da gente hoje. Cuida do nosso casamento, dos nossos filhos, da nossa relação. Cuida, Pai, do nosso coração, meu Deus. Cuida de nós, Pai. Em nome de Jesus. Para a glória do teu nome, Senhor. Dá-nos a provisão de hoje, o pão de hoje, o livramento de hoje. Livra-nos do mal hoje, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude a perdoar, Senhor. Nos ajude a ser perdoados também, Pai. Nós te oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Hoje nós temos nosso evento daqui